métodos, fórmulas funcionam? Sim, funcionam. Só que eu conheço algo que é muito melhor do que os métodos, que é muito melhor do que as fórmulas, e através desse vídeo eu vou te falar o que é isso. E assistindo esse vídeo, reflita sobre isso e receba algo novo de Deus para a tua vida. Olá, flechas! Este é o canal Apenas um Passo. Hoje um cenário um pouquinho diferente, que eu tô aqui no meu trabalho, na hora do almoço, gravando esse vídeo para você, gravando esse passo para você. E se você entrou aqui pela primeira vez, não sabe muito bem sobre o que os vídeos falam, aqui a gente vai dando passo pra gente avançar, não só você, como a gente também, né? Cada aprendizado que é dado para as nossas vidas, que Deus nos dá, a gente também vai avançando junto. Assiste o vídeo, gostou? Dá o seu joinha, compartilha também os vídeos, tá? Se inscreva no canal, porque quando você se inscreve, curte, compartilha, os vídeos eles acabam se espalhando de forma mais fácil, tá? Então, nos ajude também, certo? E hoje a gente vai falar sobre os métodos, né? E, gente, a gente tá numa geração que tudo é método. Eu não sei se por conta das redes sociais, que a galera viu uma fontezinha ali de dinheiro e tudo agora se tornou método. Você já percebeu? Eu tô falando aqui da minha cabeça, tá? Mas assim, a cada 5 posts eu acho, assim, eu tô passando ali o dedinho na tela do celular, aí tô vendo meus amigos, daqui a pouco, pum, aparece um post falando sobre o método de alguma coisa. Então a gente tem método para emagrecer, método para ter uma vida saudável, método para enriquecer, método para pagar as dívidas, método para estudar, método para como estudar um idioma. Tudo é método. Enfim, gente, e a verdade é que se a gente quiser cumprir um método assim, depois querer cumprir o outro método para, sei lá, ser organizada, método para não sei o quê. Eu sei que a gente vai ocupando a nossa vida de tal maneira que a gente acaba não tendo tempo para as coisas que realmente importam. Será que o fato da gente estar se envolvendo com tantos métodos, com tantas fórmulas, a gente não está perdendo a nossa vida de certa forma? E, gente, esse pensamento, ele não me veio do nada, assim. Foi lendo a Bíblia que eu comecei a identificar isso, eu comecei a ser ministrada por Deus em relação a isso. E foi lendo uma passagem que está lá em João, capítulo 5, do verso 2 até o verso 9, que foi falando exatamente sobre essa questão comigo. Então, lá conta a história de que existe um tanque lá em Jerusalém. E conta, né? A Bíblia conta que de tempos em tempos descia um anjo naquelas águas daquele tanque, e aquele anjo agitava aquelas águas. E a primeira pessoa que tocasse, né, que mergulhasse naquelas águas, ela era curada, né? Não importa a enfermidade que ela tinha. Então, aquela região ali era tomada de gente, de tudo quanto é doença que tinha ali, né? E havia um homem que a Bíblia fala que fazia 38 anos que ele estava naquela situação doente, né? Que ele não andava, né? A Bíblia não conta que doença que era, mas ele não andava. E ele não conseguia chegar até aquele tanque. E Jesus, muito misericordioso, lindo, maravilhoso, olhou para aquele homem, teve compaixão daquele homem. Ele sabia da situação daquele homem, do tempo que fazia que aquele homem estava ali esperando pela cura dele, e Jesus foi até
se aproximou daquele homem e perguntou para ele, fez a seguinte pergunta: queres ser curado? E olha só o que aquele homem respondeu para Jesus. E aquele homem, ele respondeu o seguinte: não tem ninguém para me pôr dentro daquele tanque, né? Enquanto eu vou, desce outra pessoa e vai antes de mim. E agora você pode estar pensando, cara, tô viajando aqui, né? O que tem a ver os métodos da geração de 2021 com Jesus, com aquele homem doente, com o tanque de Betesda? O que uma coisa tem a ver com a outra? Gente, tem tudo a ver, tá? Muitas vezes Deus deseja realizar milagres nas nossas vidas, né? Jesus deseja realizar os milagres, deseja realizar desejos do nosso coração também. E ele vem e ele pergunta: o que queres que eu te faça? Né? Você quer ser curado? E a gente tá preocupado com a fórmula, com o método, com a forma, né, com que isso vai acontecer, com as possibilidades que a gente tem. Aqui, Jesus perguntou para aquele cara: você quer ser curado? Cara, era para ele falar sim ou não, né? Na verdade, sim. E ele, é como se ele respondesse: eu queria mais. Como que eu vou até lá, porque não tem quem me carregue? Quando eu tô indo, outro vem na minha frente. Né? Ele estava ali preocupado com a forma. Ele estava ali preocupado com aquilo que os olhos físicos, né? Os olhos naturais dele estavam vendo. E assim é com a gente também, porque Deus, ele quer realizar coisas nas nossas vidas e a gente fica preocupada com as formas e os métodos possíveis, né, a nós. E, gente, né, nós homens, ser humano, né, que eu quero dizer, a gente tem o costume de, assim, ligar as nossas conquistas aos métodos, né? Como que eu vou fazer para chegar até o alvo, né? Porém, se a gente larga nas mãos de Deus, é Deus que vai fazer da forma dele, do jeito dele, né? Não importa como que vai ser, não importa se vai ser de forma instantânea, se vai ser metendo uma lama na cara, se vai ser mergulhando num tanque, se vai ser, sei lá, subindo no monte, não importa a forma, né? A gente precisa só confiar que Deus vai fazer, independente de qualquer coisa, né? E Jesus não precisou do tanque, Jesus não precisou de um anjo. Jesus só declarou: levanta, toma o teu leito e anda. E a gente se tornou, né, uma geração muito acostumada com as fórmulas e com os métodos. Só que as fórmulas e os métodos é algo do ser humano, é uma estratégia do ser humano, né? E isso exige muito foco nosso, né? Exige a nossa atenção, exige a nossa prioridade, exige o nosso esforço. E por conta de exigir tudo isso da gente, prioridade, foco, força, se não acontece, a gente fica muito frustrado, né? E para que aquele paralítico, né, para que aquele homem enfermo, ele conseguisse ser curado através da fórmula ali da geração dele, que era aquele tanque, ele ia precisar de tudo isso, ele ia precisar de atenção, de prioridade, de foco, de esforço, né? E por que eu tô falando isso? Porque, imagina só, né? Ele não deveria nem sair dali, aquele tanque virou prioridade para ele. Imagina se ele resolvesse sair dali e bem na hora que ele saísse, o anjo aparecesse. Então, assim, ele nem olhava, eu acho que para outros lugares. Ele começou a gastar a vida dele ali. Imagina o esforço que ele deveria fazer para poder chegar até próximo daquelas águas, né? Então, assim, era algo, aquele tanque, aquele método, estava exigindo demais dele. Estava deixando ele, fazendo com que ele deixasse de viver outras coisas, de ir para outros lugares, de conhecer outras pessoas. Ele ficava ali, só naquele meio,
todos os dias com aquelas mesmas pessoas, pessoas doentes, pessoas, né, com talvez uma causa pior do que a outra ali. Então, assim, aquele método acabou ocupando a vida dele inteira ali, né? Acredito eu, naqueles 38 anos, era só isso que ele pensava, era só isso que ele via na frente dele. Toda a energia dele, todo o esforço dele era para aquilo. Nós temos olhado para métodos que têm funcionado para várias pessoas. Porém, uma pergunta para a gente fazer hoje: será que esses métodos, será que essas fórmulas, elas vão funcionar para a minha vida, né? Será que elas vão funcionar para a sua vida? Será que é dessa forma que Deus deseja fazer a tua cura? Será que é dessa forma que Deus deseja realizar, né, aquilo que Ele prometeu para você? Será que é dessa forma que Ele deseja realizar esse desejo que está no seu coração? O método do tanque, gente, ele não traz, que é os nossos métodos, né? Ele não traz a glória a Deus. Apesar de ser algo que vem de Deus, porque vinha um anjo do Senhor, ali vinha um anjo do céu, né, agitar aquelas águas, algo sobrenatural, né? E acontecia uma cura sobrenatural ali. E apesar daquela bênção ser de Deus, a glória daquele método ali não era para Deus. Por quê? Imagina só, a pessoa que era curada por meio daquele tanque, ela poderia pensar assim: ah, então eu consegui ser curado porque, cara, eu fui mais rápido que todo mundo. Ah, eu consegui ser curado porque eu usei de estratégia de persuasão e convenci as pessoas ali a me colocarem no tanque primeiro. Ah, eu consegui ser curado porque eu me esforcei demais, né? As nossas bênçãos, elas vêm de Deus. Todas as bênçãos que a gente tem na nossa vida, a nossa saúde, o nosso trabalho, a nossa família, o nosso casamento, as nossas conquistas, enfim, tudo vem de Deus. Mas muitas vezes a gente não dá as glórias a Ele porque a gente se acha responsável, totalmente responsável por aquele feito. E para finalizar esse momento aqui, eu quero que você pense numa coisa. Será, agora que eu vi minha unha descascada aqui, será que a gente não tá perdendo a nossa vida focando nos métodos? Antes de eu fazer esse vídeo, eu pensei muito sobre isso, eu refleti muito sobre isso, e isso tem me feito mudar algumas atitudes. Reflita você também sobre isso. Deus te abençoe e até o próximo passo.